Vamos iniciar mais uma aula do curso MySQL na prática. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre procedures, né? Vamos introduzir o assunto. Vocês vão aprender a criar uma procedure, listar procedures e deletar uma procedure. Porém, antes, o que são procedures, né? São um conjunto de comandos que permite a programação procedural dentro do MySQL. Ou seja, não é a programação que vocês estão acostumados com linguagem de programação de alto nível, orientada a objetos. São pequenos comandos, pequenos instruções procedurais que permitem fazer alguma lógica dentro do banco, né? Você vai definir o nome de uma procedure, nós vamos já fazer isso aqui, e nós vamos invocar da seguinte maneira. Chamamos call, nome da procedure e os parâmetros dentro do parênteses. Na primeira execução, o MySQL compila a procedure e armazena na cache e executa, né, a procedure. Se você chamar a mesma procedure dentro de uma mesma sessão, você não vai ter que recompilar mesmo. Então, teoricamente, é mais rápido o segundo acesso, porque já vai estar compilada na cache. Quais são as vantagens de uma procedure? Ela reduz o tráfego na rede, né? Reduz o tráfego entre a aplicação e o servidor. O teu servidor web, né, ou a tua app, se ela chamasse direto do banco. E o teu banco de dados, uma vez tu não vai ter que mandar uma SQL muito longa, né? Tu chamas uma função com nome relativamente curto, né? Então, esse seria a redução de tráfego na rede. Centraliza a lógica da aplicação. Isso aqui é mais importante do que o primeiro. Por que isso é importante? Porque dependendo do tipo, né, utilizado para centralizar a lógica do negócio, que pode ser utilizado por várias aplicações. Então, se tu tens uma aplicação central que roda no teu banco, e tu tens diversos clientes com frameworks, linguagens, tudo diferente, você jogar essa lógica para dentro do banco pode ser interessante. Em algumas organizações, e dependendo do tipo de banco, é muito adotado, porque você tem que manter diversos sistemas com frameworks e versões diferentes. Se a tua lógica estiver dentro do banco, por exemplo, organizações como bancárias, por exemplo, que usam o banco de dados Oracle, que dificilmente vai ser mudado, então é muito mais interessante ficar aqui dentro, porque a lógica vai ficar mantida, porque tu não vai mudar o Oracle. A cada 6 meses muda a versão do Java, muda a versão do Python, muda a versão de qualquer framework, e você tem que ficar mantendo isso aqui. Se a lógica estiver toda aqui dentro, fica mais fácil. E mais segurança para o banco. É possível dar permissões de determinado usuário a executar apenas uma procedure específica. Desvantagens, né? Memória. Muitas procedures vão aumentar o consumo de memória por conexão com o banco. O MySQL não foi otimizado para trabalhar com procedures, né? Diferente de outros bancos. CPU. O MySQL não foi projetado para grande número de operações lógicas com procedures, então vai ter um certo perda de performance aqui. E no MySQL especificamente, a programação com procedures não é muito intuitiva. O MySQL não te dá um Stack Overflow muito interessante, não permite debugar os procedures. Alguns erros simplesmente aparece o erro e tu não consegue entender um pouco melhor para poder trabalhar com mais calma, né? E manutenção. Desenvolver e manter procedures requer uma mão de obra mais especializada, então é muito mais fácil encontrar desenvolvedores para tecnologias Python, Ruby, para tecnologias de aplicação em si, né, ou apps e tal, do que para trabalhar com banco de dados com procedures. Então, um mercado um pouquinho menor. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um esquema para isso, que eu vou chamar de procedures, né? Nós vamos definir o esquema. Nós vamos criar uma tabela funcionários. Essa primeira procedure não vai fazer muita coisa, vai ser simplesmente um select, né? Nós vamos criar uma tabela funcionários, que tem um ID e um nome. Nós fazemos alguns inserts, 4 inserts. Maria, Mário, Paulo e Tereza. Depois nós vamos criar uma procedure. O que essa procedure vai fazer? Ele vai pegar os funcionários, nome da minha procedure, create procedure, get funcionários, begin e end. Lembra a questão do delimitador bem similar a triggers, né? Eu preciso mudar o meu delimitador. Aí eu vou selecionar o ID e o nome, from funcionários, order by nome descendente. Então toda essa select aqui, que eu precisaria escrever, eu vou chamar dessa forma. Call get funcionários, que é o nome da minha procedure. Correto?
Então vamos testar isso aqui. Eu vou abrir, já está aberto aqui, no MySQL Workbench, né? Eu vou criar o esquema. Já tem o esquema aqui, eu vou dar um drop nele. Deixa eu dar um drop now. Eu vou criar o esquema, procedures, criar a tabela funcionários e executar, dar um insert. Deixa eu verificar. Tudo executado com sucesso, está tudo verdinho aqui. Tudo executou com sucesso. Deixa eu ganhar espaço aqui. Agora eu vou definir a minha procedure. Né? O que é isso? Eu mudo o delimitador aqui em cima, o nome da minha procedure, get funcionários, tudo que estava no slide. E eu vou selecionar meus funcionários ordenado pelo nome descendente. Eu vou executar essa procedure, vou verificar que deu certo aqui, funcionou. Eu vou atualizar aqui do lado esquerdo e eu vou ver que existe já uma procedure aqui, get funcionários. Na hora de invocar, na hora de chamar procedures, eu tenho esse aqui. Call, nome da minha procedure, como ela não recebe parâmetros, nós vamos falar sobre parâmetros na próxima aula, eu vou chamar dessa forma, parênteses vazio. E ele vai me executar corretamente, eu vou ganhar espaço aqui. Ele vai me tornar 4, Tereza, 3, Paulo, 2, Mário e 1, Maria, na ordem decrescente. Nós vamos ver também na aula de hoje como listar procedures. Né? Se eu quiser listar todas as procedures do meu banco, vão vir procedures do próprio MySQL. Né? E se eu quiser filtrar pelo banco em questão. No caso, eu criei o esquema, né? Procedures. Né? Então, se eu quiser saber só as procedures desse banco específico, é assim que eu filtro. Se eu quiser saber todas as procedures, eu executo aqui. Vou ganhar um espaço aqui. Aí vai mostrar diversas procedures, inclusive as de sistema. A que eu estou interessado é essa bem aqui, mas como ficou muito grande, então vamos... Deixa eu reduzir aqui o espaço. Eu vou selecionar apenas para o banco que eu estou interessado. Aí vai mostrar apenas as procedures do meu banco. No caso, eu tenho apenas uma, get funcionário, tipo procedure, user, localhost e assim vai. Se eu quiser deletar uma procedure ou dar um drop, é o mesmo padrão, né? Drop procedure, nome da minha procedure. Então, drop procedure get funcionário. Eu vou dar o drop na minha procedure. Foi executado com sucesso. Se eu tentar rodar essa linha de novo, vem vazia. Minha procedure foi deletada. A diferença principal do que nós vimos é que triggers são invocadas de maneira automática. Lembra? Quando nós associamos o trigger a uma tabela, dependendo do tipo de ação, o insert, o update ou delete, esse código é invocado de maneira automática, sem nossa intervenção. As story procedures devem ser chamadas explicitamente com a função call. O que foi visto na aula de hoje? A introdução a procedures, como criar uma procedure, como listar procedures e como deletar uma procedure.